Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rossini falando aqui com vocês, pessoal do CETEP, Bacia do Rio Grande, Barreiras, Bahia. Vamos dar continuidade àquela aula que eu comecei semana passada, passei para vocês, de administração mercadológica para quem for de administração técnica, administração e marketing das cadeias de valor para quem for técnico em agronegócio, tá bom? É a nossa segunda aula nesse formato agora, né, nesse período de quarentena que tá todo mundo em casa, segunda aula nesse formato. Hoje já vou trazer coisas que a gente não viu em sala de aula, então começa com uma pequena revisão, com alguns termos, com alguns assuntos que a gente já viu em sala de aula, e aí a gente dá prosseguimento a assunto novo. Então, se vocês souberem de algum colega que não assistiu ainda a outro vídeo, repasse para o colega, mande o link, eu postei no YouTube, vocês podem chamar a atenção do colega, falar para assistir, já mandei nos grupos, mas caso alguém ainda não tenha visto, por favor, divulguem, tá bom? Vamos começar então essa aula de marketing das cadeias de valor e administração mercadológica, para o pessoal de técnico em administração e técnico em agronegócio. O processo do marketing, vamos começar um pouquinho falando sobre isso. O que é esse processo do marketing, né? Segundo Cobra, o processo da administração mercadológica ou processo de marketing, ele se caracteriza por diversos fatores como estão relacionados a seguir. Quais são esses fatores? Análise das oportunidades de mercado, seleção dos mercado-alvo e posicionamento competitivo, desenvolvimento do mix de marketing e gerenciamento do esforço de marketing. O que é isso? Gente, análise das oportunidades de mercado é nada mais, nada menos que lá no início, quando a empresa está na sua gênese, na sua formação, nem existe empresa, às vezes o empreendedor, o dono da empresa, ele tem que analisar as oportunidades do mercado. Não basta você querer vender alguma coisa se essa coisa não tem mercado. Ou seja, aquela velha história, né, que eu sempre falo em sala de aula com vocês, que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, se você quer vender o seu produto, você tem que ter um mercado-alvo. E esse mercado-alvo, como você vai descobrir ele? Através das oportunidades no mercado. Você tem que saber fazer uma leitura do mercado, saber o que o mercado está precisando, qual é o produto, qual é a demanda daquele momento. Então, seleção dos mercados-alvos e posicionamento competitivo. Após essa análise de oportunidade no mercado, pode ser através de uma pesquisa essa que pode ser qualitativa, quantitativa. Aí vem a seleção do mercado-alvo, o seu posicionamento, o posicionamento da marca, onde você vai querer se posicionar, onde a sua empresa vai querer se posicionar. O desenvolvimento do mix de marketing, que vocês se lembram, né? São os 4 P's: produto, preço, praça e propaganda. Então esse é o mix de marketing. Após você analisar as oportunidades do mercado, selecionar o mercado-alvo, selecionar o posicionamento competitivo que você vai querer ter. Porque assim, o que é esse posicionamento competitivo? Você pode ter um produto bom, mas você sabe que o seu produto não compete com o top daquela categoria. Você sabe, esse é posicionamento competitivo. Você sabe que o seu produto não é o melhor que está no mercado e você vai focar naquele grupo de consumidores que aceitam um produto de menor qualidade, talvez por um preço mais acessível. Então isso é posicionamento competitivo. O desenvolvimento do mix de marketing, né, que são os 4 preços, como eu disse: produto, preço, praça e propaganda e promoção, e gerenciamento do esforço de marketing. O que é o gerenciamento do esforço de marketing? É isso, né? Do pensamento, desde a pesquisa e desenvolvimento do produto até aquele produto lá na prateleira do supermercado, você gerenciar todo o esforço de marketing, todo o esforço da empresa para que esse produto esteja no mercado, faça sucesso, seja bem vendido, ok? Vamos para frente. Segmentação do mercado. Essa figurinha aí que eu botei para vocês dá uma noçãozinha do que é segmentação de mercado. Tá vendo? Tem alguns indivíduos na cor verde, outros na cor laranja e outros na cor azul. Segmentação do mercado é nada mais, nada menos que você organizar o mercado, né? Segundo Kotler, vamos lá voltar para o livro, vamos falar do Kotler, é o processo de dividir um mercado em grupos de compradores potenciais. Como a gente falou na aula,
compradores potenciais são os prospects, né? Que tenham semelhantes necessidades e desejos, percepção de valores ou comportamentos de compra. O segmento específico de mercado que uma organização seleciona para servir é chamado de mercado-alvo. Ou seja, você separou o seu mercado, você segmentou o seu mercado em grupos de compradores potenciais. Eles não compram ainda o seu produto. Eles ainda não são consumidores do seu produto, ainda não são seus clientes. Mas você separa o mercado em compradores potenciais. Ou seja, está vendo aí ó, o verdinho, o laranja, o azul? Então é nada mais nada menos que isso. Vamos imaginar que a cor verde seja classe social. Vamos imaginar que essas cores aí são classes sociais. O verde é a classe A, o laranja é a classe B e o azul é a classe C. Então a gente dividiu, a gente segmentou o mercado. A gente dividiu em verde, laranja e azul. Classe A, B e C. Eu tenho um produto que ele é bem mais abaixo, o valor dele é bem conta, ele é bem baratinho no mercado e ele serve para aquelas pessoas que não estão ligadas muito em status nem nada. Ele quer um produto simples, barato, para atender aquela necessidade ali. Então, provavelmente quem é da classe C vai pegar ele. É o mais baratinho que tem, ele cumpre o que promete, mas não tem nenhum valor agregado de status, nem de algum outro tipo de funcionalidade que tenha que agregue algum valor que seja, vamos dizer assim, dispensável. Ou seja, muito provavelmente, não que isso impeça que as outras classes sociais usem, mas provavelmente vai ser o produto mais usado da classe que tem menos grana, que tem menos poder aquisitivo. Então, você vai segmentar, vou focar nessa classe. Aí sua estratégia de vendas vai ser focada nessa classe. A sua estratégia de praça vai ser focada nessa classe. A sua estratégia de desenvolvimento do produto, de preço, de distribuição, ou seja, de praça, onde ele vai ser vendido, quais os canais de distribuição que você vai atingir aquele público-alvo. Então, segmentação do mercado é para facilitar. Ok? Vamos lá, vamos entender um pouquinho quais as vantagens dessa segmentação. Você seleciona as oportunidades que você tem a explorar. Então, você seleciona cada oportunidade, você segmenta o mercado, você estratifica, né? Você vai diretamente ali naquela oportunidade. Caracterização da demanda, você conhece sua demanda, você vai conhecer o seu cliente, seu prospect, né? Seu futuro cliente. A mensuração da demanda atual, isso facilita você mensurar a sua demanda atual, quanto você tem de mercado para aquele produto. Você melhora a previsão da sua demanda futura. Você sempre, a empresa vai saber quanto produzir, quando produzir. Ele vai ter uma melhor demanda futura, uma previsão da demanda futura. A definição dos mercados-alvos, o posicionamento da marca, que seja o share. Isso aí eu vou falar mais um pouquinho à frente. Eu já falei isso em sala de aula, a gente já comentou sobre share, né? Que é aquela. Lembre da pizza, lembra desse quadradinho que está aí, ó, dessa figurinha que tem aí, dessa mãozinha segurando um gráfico estilo pizza. Isso é o share, né? Que é a fatia do mercado. Abordagens gerais para os mercados servidos. O que seria? Eu já falei isso também em sala de aula com vocês. Eu vou falando aqui durante o vídeo e vou me lembrando, né? As abordagens gerais para os mercados servidos, o que é isso? Por mais que você segmente o mercado, por mais que você foque naquele grupo específico, a segmentação ele vai te dar as ferramentas para você ter uma abordagem geral para todos os mercados servidos. Como assim? Eu tenho uma loja de roupas que é focado no alto padrão, em pessoas da classe A. Só que, se entrar uma pessoa da classe B, da classe C, eu vou ter uma abordagem para atender esse cliente da classe B e da classe C. Ou seja, por mais que seja uma coisa, às vezes, fora da realidade dessa pessoa, você não pode deixar de atender esse cliente, que não é o seu cliente-alvo. Então, você ter uma abordagem geral para todos os mercados servidos. Ou seja, você posiciona a sua marca, você tem um mercado-alvo, tem um público-alvo, mas você não deixa de atender os outros. Tá ok? Vamos lá.
Apenas depois de conhecer o tamanho e o perfil dos segmentos de mercados existentes, os profissionais de marketing terão condições de selecionar estratégias bem-sucedidas. A seguir, a gente vai ver um resumo dos modos básicos com que a organização pode servir mercados. Temos o mercado de marketing de massa, por segmentos, e o marketing individual. Olha lá, abordagem, tem aí o tipo de abordagem e a descrição e algum exemplo. Né? Abordagem de marketing de massa, um único composto de marketing para o mercado, ou seja, um marketing diferenciado. Serviços telefônicos, provedor de internet. A gente comentou isso, eu vou passar mais rápido, porque a gente já comentou isso em sala de aula. O que é o marketing de massa? É um produto só, serviços telefônicos, sinal de internet. A gente não tem, as empresas de internet não tem um plano específico. Esse plano aqui é para classe A, esse é para classe C. Não, é internet, são dados de internet. Ele não tem como você mudar. Esses dados são mais cheirosos aqui para aquela classe, esses dados são mais... Não tem sabor, não tem cheiro. É um produto único. Para quem é para a empresa, o que vai diferenciar aí é a quantidade de dados. Mas se uma pessoa que tem muita grana, uma pessoa rica, que usa pouca internet, ele pode comprar o pacote mais básico, do mesmo modo que uma pessoa da classe mais baixa pode trabalhar com internet e comprar um pacote mais alto. Ou seja, é banda de internet, não tem diferenciação o produto. É um marketing indiferenciado, é um marketing de massa. Marketing por segmento, um único composto de marketing para um segmento de mercado, ou seja, é um marketing de nicho. Ou seja, tem alguns produtos que tem várias linhas. Aí ele fala produtos de beleza para mulheres, no caso mulheres negras, fraldas geriátricas. Ou seja, tem os produtos, condicionador, shampoo, tudo mais, mas esse daqui é diferenciado, esse daqui é para cabelo crespo, então é você ter, isso existe, por exemplo, eu falei shampoo porque eu me lembrei, tem o shampoo seda, por exemplo, um shampoo, uma marca, né? Uma marca seda, você poderia dizer que a segmentação de mercado dele é X, que o mix de marketing dele é 1, mas não, ele tem por segmento, ou seja, ele tem para cabelos crespos, para cabelos lisos, para caspa, tal. Então tem vários tipos de composto de marketing para cada nicho de mercado desse. Para ter cabelo liso, a gente tem um shampoo, tem um condicionador, tem um creme para pentear, tem um creme de hidratação, tudo para esse nicho, para esse segmento. Do mesmo jeito, fraldas geriátricas, eles dão exemplo de fralda geriátrica porque fralda é fralda, o material é o mesmo, é a mesma fralda, só que a fralda geriátrica ele vai precisar de um marketing de nicho. Não vai ser o mesmo marketing que você faz para a fralda infantil. Por mais que seja o mesmo produto, só que com um tamanho maior, né, para um adulto, mas você não pode fazer o mesmo mix de marketing. Então é um marketing de nicho de um grupo específico. E o marketing individual, que é um composto de marketing personalizado para um indivíduo ou organização. Geralmente serviços de consultoria, ele dá um exemplo, consultoria, roupas feitas por estilista, né, sob medida, coisas muito específicas, algum produto artesanal que você compre. Então isso é um marketing individual, ele vai focar no indivíduo, na pessoa. Vamos lá, a gente já conversou, por isso que eu estou passando bem rápido, assim, porque a gente já conversou sobre isso em sala de aula. Vamos falar um pouco sobre as classificações dos mercados. Conforme Kotler, mercados são indivíduos e organizações que buscam a satisfação de suas necessidades ou desejos, né? Então, o mercado, nós somos o mercado. Nós, indivíduos, pessoas, empresas, organizações, a gente está em busca de satisfazer as nossas necessidades o tempo todo e também os nossos desejos, né? Então a gente vai para o mercado tentando sanar essas nossas necessidades. E quais seriam os mercados? Vamos lá para as classificações. Mercado consumidor, que é o que a gente né? Composto por indivíduos e famílias que compram ou alugam bens e serviços para uso pessoal. São consumidores finais, ou seja, quem está lá no finalzinho da fila, né? A sua identificação é fundamental para toda a atividade econômica. Ou seja, a gente está no final da corda. Nós somos o mercado consumidor. É o indivíduo, é a família que está lá, que tudo que é produzido está focado na família, né? Para o nosso consumo doméstico. Então,
isso é muito importante, essa identificação do seu mercado consumidor, porque isso vai identificar, é fundamental para toda atividade econômica, porque só assim a empresa vai saber como fazer aquele gerenciamento ali do esforço de marketing, o que produzir, para quem produzir, como produzir, onde vender, a que preço, a que custo. Então é essencial saber quem é o seu mercado consumidor. Mercado produtor, também chamado de mercado industrial, coloquei até uma figurinha aí do mercado do produtor agrícola, né? Consiste em indivíduos e organizações que adquirem bens e serviços para serem utilizados na produção de outros bens ou serviços destinados à venda ou para serem alugados a terceiros. Não é que faz o produtor rural? Ele aluga, ele compra uma terra, ele tem bens, tem um trator, né, tem um material, as ferramentas dele. Para quê? Para produzir outros bens e serviços, para vender para o mercado consumidor ou para outro mercado produtor, né? Ou para outra empresa que vai beneficiar esses produtos. Esse é o mercado produtor, é bem didático, isso bem simples, bem fácil. Mercado revendedor. O que é o mercado revendedor? É o comércio, é o que a gente conhece como comércio. Consiste em indivíduos e organizações que adquirem bens com o propósito de revendê-los ou alugá-los a outros com lucro. Exemplo, comércio em geral. Ou seja, o comércio ele não produz, ele apenas compra ele compra de algum fornecedor e ele repassa para algum consumidor, né? Então, com a finalidade de tirar o lucro dele. Ou seja, ele compra em quantidade a um custo menor e vende a retalho, vende aos poucos para os consumidores finais, com a finalidade de tirar lucro. Um exemplo é o comércio em geral. Vamos falar um pouquinho agora de posicionamento, né? Segundo Cobra, junto com informações sobre quais segmentos devem se tornar seus mercados-alvos, o marketing, os profissionais de marketing devem considerar também o posicionamento do produto. Isso envolve a criação de uma percepção favorável do produto em relação aos concorrentes na mente dos compradores potenciais, ou seja, os prospects. Ou seja, gente, o que é que ele está falando aí? A importância do posicionamento, né? Essas informações que a empresa tem, que os profissionais de marketing devem ter, que as empresas têm que ter sobre os consumidores, sobre os compradores potenciais. A empresa ele tem que estar dentro da mente do consumidor, ele tem que entender a mente do consumidor. Então, para desenvolver uma percepção, como ele fala, uma percepção favorável do produto. Do momento que você chegue no mercado para comprar, você olhe para aquele produto ali e tenha uma imagem positiva daquele produto, né, em relação aos seus concorrentes. Vamos lá ver um pouquinho aqui. Há duas formas de posicionamento de produto ou serviço que a gente pode distinguir aqui. Posicionamento no mercado, que é o market share, isso é por definição, tá? E posicionamento na mente do consumidor, que é o share of mind. Falamos sobre isso em sala de aula também. O posicionamento do mercado, o market share, é justamente isso daí que vocês estão vendo, essa figurinha vermelha, amarela e laranja aí, que é um gráfico de pizza, que é a fatia do mercado, né? É o que a empresa, é o que o produto representa naquele mercado. Dei o exemplo, falei de TV, né? Falei que se fosse a Rede Globo, por exemplo, teoricamente teria 50% da audiência, ela teria metade desse gráfico aí de pizza, então seria o market share dele seria 50%, é o posicionamento no mercado, é onde ele se posiciona e onde o público botou ele. Não é uma coisa que a empresa, eu quero ser o primeiro e eu vou ser o primeiro. Isso não, isso depende do público, isso depende do consumidor, depende de uma série de uma série de variáveis. E o posicionamento na mente do consumidor, isso é uma coisa mais subjetiva, né, que é o share of mind. Sempre tem aquelas pesquisas, não sei se vocês já viram, às vezes a gente entra dentro de algum estabelecimento, de alguma loja e tal, tem alguns estabelecimentos que põem, tipo assim, reconhecido em pesquisa como share of mind da cidade de Barreiras no segmento de autopeças, por exemplo. Você entra numa loja de autopeças e está lá, share of mind, loja tal. O que é share of mind? Que ele fala top of mind, é porque está em primeiro lugar top, né? Está em primeiro ali na mente
do consumidor. Quando você fala exemplos assim, vamos voltar aqui para nossa cidade, fala sorveteria, você fala Zorzo, ou seja, top of mind, está no topo da sua mente. Você fala café, Fafá, você já responde, é top of mind, é o primeiro da cidade. Então isso é o top of mind. O que é o share of mind? É esse posicionamento na mente do consumidor. Você tem que entender em que lugar o consumidor está colocando o seu produto. Você tem que entender se você é o primeiro, se você é o segundo. Vou passar o slide aqui para a gente entender melhor. Ó, o tipo de posicionamento do produto ou serviço. O posicionamento por concorrentes. Eu coloquei esse exemplo aí, emissora de TV, que tem uma história engraçada. Posicionamento por concorrentes. Porque até uma época atrás, era até uma brincadeira que tinha das emissoras de televisão. Era o SBT, se não me engano, sempre era ele, a Record, né, sempre brigando ali pelo segundo lugar. E eles fizeram uma época uma campanha uma campanha publicitária, né, falando que eles eram o primeiro lugar na preferência do público em segundo lugar. Ou seja, ele se colocou numa posição que ele não ultrapassaria a principal concorrente no mercado, que seria a Rede Globo, né? Ele se colocou naquela... Não foi que ele apenas se colocou naquela posição, ele aceitou aquela posição. Porque ele sabia que na mente do consumidor, ele é o segundo lugar. Mas para ele ser o segundo lugar, ele sabe que ele não vai alcançar primeiro, ou eles imaginavam que eles não pudessem alcançar primeiro, sabe a dificuldade que seria alcançar aquele primeiro lugar devido ao tamanho, ao sucesso do primeiro lugar. Então eles fizeram uma ação publicitária falando que eles eram os primeiros em ser segundo, alguma coisa do tipo. Então, isso é um posicionamento por concorrente. Ele sabe que ele não vai atingir o primeiro lugar, ele se coloca no segundo lugar e ele leva isso como posicionamento dele e abraça e aceita porque é o melhor que ele vai conseguir. Posicionamento por atributos. Vou dar um exemplo aqui. Por atributos. Como você vai se posicionar por atributos? Vamos falar uma loja de conveniência 24 horas, uma farmácia 24 horas, algum estabelecimento 24 horas. No momento que você vai comprar um produto nesse estabelecimento, você pode pagar, geralmente a gente paga mais. A gente está viajando, está de carro, está de ônibus, tem aquelas paradas de ônibus, você geralmente paga muito por um lanche, por um alimento numa parada de ônibus. Por que numa parada dessas na beira de estrada? Porque você não está pagando somente o produto. Você está pagando a conveniência. Você está pagando todo aquele esforço que a empresa fez para trabalhar ali 24 horas, no momento que o ônibus parar, que o carro parar, está aberto, tem um lanche, tem uma comida. Então você está pagando por isso. A ideia é essa. Então é o posicionamento por atributos. É você a empresa ela vai se colocar naquele... a gente vai vender mais caro, a gente vai se posicionar aqui, por mais que o nosso produto nem seja um produto, às vezes, que tem alguma qualidade que justifique aquele preço elevado, mas a gente é um estabelecimento 24 horas num local que não tem concorrência. Então quem passar por aqui vai pagar. Ou seja, essa é um posicionamento por atributos, um atributo de conveniência. Posicionamento pelo uso ou aplicação. Eu dei esse exemplo, falar um pouquinho desse exemplo de cartão de crédito e de débito, porque teve também no material de vocês, na apostila, tem mais explicadinho, fala um pouquinho desses exemplos. Do Mastercard, que determinada publicidade deles falavam que era o melhor cartão para se usar no dia a dia, devido às taxas e tudo mais. E se você usasse todos os dias, você teria algum tipo de benefício. Então, posicionamento pelo uso ou aplicação. Eles falaram que seria o melhor cartão para se usar o débito no dia a dia. Ou seja, eles estão se posicionando. Posicionamento por usuário. Que exemplo, roupas para um público específico. Isso já é uma loja, por exemplo, que vai, meu público é o feminino, meu público é o masculino. É o posicionamento por usuário. Ou seja, isso já é um pouco mais inflexível, né? Por exemplo, se eu ponho uma loja de roupas para homens adultos, vai ser muito difícil uma mulher adulta ou criança entrar nessa loja para comprar um produto para si. Ela vai ser ela pode ser um cliente esporádico, como eu disse para vocês antes. O posicionamento de mercado e a segmentação do mercado, ela oferece uma abordagem geral para os mercados. Ou seja, se uma mulher entrar numa loja masculina, logo vai ficar
O pessoal que está na loja, que trabalha lá, vai ter que atender a pessoa. Ela pode estar ali para dar um presente, ela pode estar ali para comprar uma roupa porque ela quer usar uma roupa masculina para alguma ocasião, ou porque ela gosta de usar roupas masculinas. Isso não pode excluir, não pode segregar. Você vai segmentar. Caindo uma ficha aqui agora, a diferença, né, entre segregar e segmentar. A segregação você separa, você exclui. E a segmentação não, você coloca em grupos, mas um grupo pode ocasionalmente comprar ou consumir um produto direcionado para outro grupo. E você, como empresário, como profissional do marketing, você não pode excluir um grupo em detrimento de outro, em detrimento, porque eu não vou te atender porque eu só vendo roupa para homem, você é mulher, não vou vender para você. Não, você vai vender, tá aqui o que é um presente? Não, é o que, você quer usar essa camiseta, é masculina, tudo bem, você quer esse modelo? Então, isso tem uma abordagem geral para os públicos servidos, né? E o posicionamento por classe de produto. Um exemplo aí, falando do sabonete hidratante Dove, por quê? Ele é um sabonete, mas só que ele se posicionou numa lacuna, né? num lugar vago do mercado, que é o quê? É um sabonete que se vende como hidratante. Ele não é apenas um sabonete, ele é um sabonete e hidratante. Ao mesmo tempo eles usam essa abordagem na publicidade deles, né? Porque a classe do produto, ele não é apenas mais sabonete, é um sabonete e hidratante. Então ele vai se posicionar ali Hoje em dia já tem vários concorrentes, mas quando a gente fala sabonete hidratante, a gente já lembra do Dove, né? Porque ele soube se posicionar bem numa época que não tinha muita essa diferenciação. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado para quem acompanhou até esse momento. Vamos ficar em casa e vamos continuar assistindo às aulas aqui. Vou tentar passar sempre para vocês mais aulas, mais material no grupo, no WhatsApp. Eu vou falar com vocês sobre atividades, então fiquem tranquilos, fiquem calmos. Não vai vir muito volume, porque eu sei que tem muitas pessoas que também estão trabalhando, né? Nesse momento não é todo mundo que está em casa o tempo todo, tem gente, eu acho que a maioria ainda está trabalhando. E se você só está estudando, fique em casa, não saia de casa, tente fazer suas coisas assim. Se for precisar ir no mercado, vá rápido, volte com muito cuidado. Estudem também, use esse tempo para vocês estudarem, tire um tempo para vocês lerem, tá? Qualquer atividade, qualquer novidade, qualquer coisa, eu falo com vocês no privado, ou seja, no grupo, né, do WhatsApp de vocês. Desculpe. E até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem com Deus. E é isso aí. Boa semana. Vamos estudar marketing. Valeu? Obrigadão. Tchau, tchau.